Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar da noite de hoje. Como sempre o fazemos, para nossa harmonização, uma leitura de uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico, no livro Palavras de Vida Eterna. Socorro e concurso. Quantos pães tendes? Jesus, Marcos 8:5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim, quantos pães tendes? A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respira. Contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, rogando a Jesus, nosso guia e modelo, e da espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira nesse instante, todo equilíbrio, serenidade, paz, harmonia, luz que necessitamos para os nossos dias. Agradecidos ainda ao nosso Mestre Jesus pela permissão a esses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem para aprender conosco na noite de hoje. Gratidão, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Gratidão pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. Gratidão pelos entes queridos, encarnados e desencarnados. Gratidão pelos amigos e também até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Que a mesma luz, a mesma serenidade, o mesmo equilíbrio que rogamos para nós outros recai igualmente sobre cada um desses nossos irmãos esparramados pelo orbe. Te rogamos ainda como pedintes que somos, permita nesse instante que nossa Mãe Maria, juntamente com os legionários do bem, possa levar a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, que eles se vejam fortalecidos, reenergizados para os embates que ainda estão por vir e que em breve possam estar juntos de nós novamente. E assim, Pai, imensamente agradecidos por esta oportunidade bendita, com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o nosso culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Para a nossa harmonização da noite de hoje, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube da sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu,
e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Lucas 12, 47 e 48. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam, ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. João 9, 39 e 41. É principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam estas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar. Mas além do Evangelho que os contém, está somente divulgado entre as religiões cristãs. Mesmo entre estas, muitas pessoas não o leem, e entre as que o leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sob diferentes formas, e por isso desenvolve-as, comenta-as para colocá-las ao alcance de todos, e tem uma característica própria: é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação, e se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmo que os Espíritos se dirigem. Mas ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave no vosso. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, de fato, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento, inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, mas a aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então o Evangelho vem nos conclamar mais uma vez a realmente exercitarmos, a realmente praticarmos tudo aquilo que nós temos aprendido. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Hoje, nós não podemos mais alegar ignorância das leis de Deus, da sua lei de amor, de justiça e de caridade. Nós não podemos alegar ignorância dos ensinos que o Cristo nos deixou. Amar a Deus de todo o coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma e ao nosso próximo como a si mesmo. Porque se nós infringimos esses mandamentos, evidentemente seremos cobrados por aquilo que tivermos feito. Porque nós já temos conhecimento. Se nós não formos benevolentes, se nós não formos indulgentes, se nós não perdoarmos as faltas que tenham cometido para conosco o nosso semelhante, nós também não seremos perdoados nas nossas faltas. Como clamar de Deus, de Jesus,
perdão pelas nossas faltas, se nós ainda não conseguimos perdoar àquele irmão que trilha conosco nessa jornada evolutiva? Aquele que ainda tem as suas limitações, as suas imperfeições. Como cobrar do nosso próximo aquilo que nós também ainda não temos condições de dar? Via de regra, os defeitos, as limitações, as fraquezas que nós encontramos no nosso semelhante são aquelas que pairam grandemente dentro de cada um de nós. Então, que nós deixemos de apontar os dedos para as faltas alheias, que nós deixemos de acusar a quem quer que seja e que nós possamos fazer como Santo Agostinho nos pede, que façamos o nosso exame de consciência todos os dias, analisando as nossas faltas, não as nossas qualidades. Essas serão apreciadas pelo Cristo e por Deus no momento oportuno, mas nós temos que apreciar as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas faltas, para que a gente possa melhorar dia após dia. Então, que nós possamos ter sempre em mente esses ensinos do Cristo, porque nós não vamos poder alegar ignorância, nós não vamos poder alegar que tínhamos desconhecimento das suas leis, porque nós bem a sabemos. E muito mais ainda os médiuns, muito mais ainda nós que nos julgamos espíritas, porque estamos aí a todo tempo a receber da espiritualidade maior as instruções, as mensagens trazidas do alto para que todos nós, neste plano, possamos nos melhorar. Quantos irmãos nossos partiram para a erraticidade e sempre estão aí nas reuniões mediúnicas trazendo as suas mensagens daquilo que nós não devemos fazer. E mesmo assim nós ouvimos, nós aprendemos, mas não colocamos em prática. Por isso que nos fala o Evangelho nesta passagem do capítulo 18, que muito será cobrado a quem muito for dado. Se fôssemos cegos, nós não teríamos pecado. Ou seja, nós temos o esclarecimento, nós já temos o conhecimento das leis de Deus, nós temos o conhecimento da lei de causa e efeito, da lei do plantio e da colheita. O que é que nós temos plantado para que nós possamos colher de bom quando nos depararmos na pátria espiritual, quando nos despirmos desta veste carnal que nos serve na presente encarnação para o nosso crescimento, para as nossas provas e para as nossas expiações. Então, que nós tenhamos a certeza de que nós seremos cobrados por todos os conhecimentos. A nossa consciência irá nos cobrar, porque Deus não é Deus de punição, é um Deus corretivo. Por isso que nos oportuniza a cada reencarnação fazermos diferente, irmos galgando a escada evolutiva que a todos nós está reservada. Então, que nós possamos rogar a Deus, nosso Pai, que nós possamos rogar a Jesus, nosso guia e modelo, que possamos rogar da espiritualidade maior, que está aí pronta a nos orientar, a nos intuir, nos inspirar no nosso dia a dia, nas nossas ações, norteando as nossas condutas realmente na prática do bem, na prática da verdade, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos, quando todos os nossos irmãos se aproximarem de nós, perceberem, sentirem realmente a presença do Cristo. Como nos diz Joana de Ângeles, nós somos lucigênitos, nós nascemos para ser luz. Nós somos filhos do Criador. E tudo depende única e exclusivamente de nós. Que nós possamos fazer valer a pena a nossa presente reencarnação. Que nós possamos fazer diferente. Que nós possamos levar a termo essa lei de causa e efeito e que nós possamos praticar toda a caridade na sua inteireza. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior que nos envolveu na noite de hoje, agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecidos por mais este aprendizado sobre as lições morais deixadas por Jesus Cristo a cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pela presença desses irmãos da pátria espiritual,
que aqui compareceram para aprender conosco na noite de hoje, com a vossa permissão, que eles possam retornar à pátria espiritual, levando as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, por terem estado aqui junto de nós, aprendendo conosco. Te agradecemos e te rogamos, Pai, nos conceda uma semana de muita paz, de muita harmonia, sabedoria, discernimento, de muita saúde, de muita paz, e que nós possamos ser detentores de todo este aprendizado para podermos colocá-los em prática. E assim, Pai, na certeza da vossa proteção, da proteção desses irmãos, da espiritualidade maior, a velar pelo nosso lar, a velar pelos nossos entes queridos, com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai.